Vidas na Cidade da Criança. Conheça as histórias de vida de crianças que passaram pela Cidade da Criança desde a sua fundação. E para essa história, iremos usar o nome fictício de Cris. Foi um respiro, um momento que iluminou novos caminhos e trouxe a possibilidade de um mundo novo. Foi isso que a Cidade da Criança representou para as mulheres que eram apenas crianças em um mundo com problemas que nem adultos podem resolver. As histórias que serão contadas neste podcast não são histórias bonitas, são histórias tristes, não são histórias de superação. Não houve superação. O trauma ainda está lá e aparece quando menos se espera. Aparece no corpo, uma fibromialgia, uma depressão. O corpo manifesta aquilo que a mente tenta esconder. Essas histórias não são bonitas, elas são tristes. Essas histórias também não são sobre perdão. Para alguns, o perdão é um caminho, para outros, uma impossibilidade. Então, essa não é uma história de perdão. Mas essas histórias são histórias de força e esperança. Força de que um mundo novo pode ser reescrito. Esperança que um mundo reescrito possa curar feridas do passado, mesmo sem provas ou garantias de que esse mundo reescrito não terá novos traumas. E esse mundo reescrito só existe porque no passado houve um respiro, um lampejo de um mundo que pode ser melhor mesmo no meio de tanta violência e tristeza. É essa esperança que move essas histórias. A primeira história que vamos contar envolve 3 irmãs que acabaram chegando à Cidade da Criança depois de um longo trajeto de violências. Quem nos ajuda é Cris, de 30 anos. Ela chegou aos 6 anos na Cidade da Criança junto com outras 2 irmãs, uma de 4 anos e outra de 8 anos. A Cidade das Crianças escondem outra criança nessa história, a mãe de cada uma delas. As 3 meninas foram retiradas do seu lar após sofrerem violências de seu pai. Ao falar de sua história, Cris disse que apesar de ter lembranças da violência do seu pai, não tem nenhuma lembrança de estar morando com a mãe. O trauma vivido na infância a fez não questionar por que a mãe teria perdido a guarda das 3 meninas, fazendo com que elas vivessem com o pai bêbado e violento. E só quando Cris diz a idade atual dos pais que começamos a ter alguns lampejos sobre o que pode ter acontecido. Hoje, o pai tem 73 anos, a mãe 43 anos. Ambos estão vivos. Você, caro ouvinte, já deve ter calculado a diferença de idade dos pais. São 20 anos que os separam. Mas se calcularmos as idades das crianças, descobrimos uma violência que está escondida nessa história e que pode nos ajudar a entender o que acontecerá com essas 3 meninas. Nesta história, temos uma jovem tendo filhos muito cedo, enquanto o pai das crianças era mais velho. Sem a mãe por perto, as meninas ficaram expostas a um dia a dia de violência. Ele deixava nós presos na casa. Para sair, ele colocava uma corrente na porta e saía. A falta na escola também foi um dos motivos para que o conselho fosse até a residência. Foi a escola que acionou o conselho. Cris se refere ao conselho tutelar. A pessoa mais próxima que ajudava as crianças era a avó. A minha avó até tentou ajudar. Eu lembro que ela era muito presente nessa questão. Só que meu pai dizia assim, são meus filhos. Vai passar necessidade, mas vai passar comigo. Enquanto isso, as meninas tentavam se cuidar. A comida, por exemplo, era feita pela irmã mais nova. Eu lembro que ela trazia também da escola uma comida já pronta. Mas em 1988, as meninas saíam de suas casas e chegavam até a Cidade da Criança. Lá passaram a conhecer um mundo novo. Para Cris, era um mundo de afeto, diferente do que o antigo. Para outras irmãs, especialmente a mais velha, o mundo novo era cheio de regras para uma alma que ansiava por liberdade. Foi nesse mundo de regras que Cris encontrou o afeto que não tinha encontrado em casa.
Eu tiro o chapéu para as irmãs que passaram por ali, porque a que ficou desde o dia que eu cheguei nessa instituição foi a irmã Nice. Eu digo que ela foi uma mãe sem nunca ter parido alguém. Ela é um exemplo de mulher da qual muitos internos tinham que se espelhar. Foi na Cidade da Criança que Cris também encontrou sua madrinha, que hoje é chamada de mãe por ela. O apadrinhamento auxiliou com que Cris tivesse um adulto que fosse um guia em sua vida e que auxiliasse nos momentos difíceis. Foi a madrinha que também deu o carinho e a atenção que faltava na vida de Cris. Quando eu precisei de ajuda, foi ela que me estruturou, me deu um apoio. Porém, esse mundo de Cris só era separado da realidade quando o pai voltava para visitar as meninas. Ele fazia visita em cada 15 dias. Por ele ir na Cidade da Criança, muitas vezes alcoolizado, a instituição exigiu dele, como uma ordem do fórum, para que ele pudesse estar fazendo a visita sem estar alcoolizado. As visitas continuavam a cada 15 dias. Até que um dia houve um pedido de adoção. Uma mulher dos Estados Unidos estava interessada em adotar as 3 meninas, porém o pai ainda as visitava na Cidade da Criança. Como ele ainda mantinha uns laços com as crianças, a guarda foi mantida. Tanto que, quando saiu um pedido para adoção minha e das minhas irmãs para fora do país, ele barrou, porque ele fazia visita a cada 15 dias. Ele tinha o poder de falar: eu quero ter as minhas filhas de novo. Eu estou vindo nos dias de visitas, que era a cada 15 dias. Estou fazendo meu papel. Esse foi um momento decisivo para a vida das 3 meninas. No momento que o pai delas se recusou a deixarem elas serem adotadas, foi também o momento que a guarda das meninas foi revista. As meninas já estavam entrando na adolescência neste momento, com a mais velha estando por perto dos 15 anos. Como já eram adolescentes, as meninas passaram a ser ouvidas sobre o que desejavam. Em uma audiência, o juiz perguntou a cada menina se queria voltar para a casa do pai. Cris foi a única das irmãs que decidiu não voltar e ficar na Cidade da Criança. Eu optei por ficar. Pelas lembranças dele ser muito violento e também pela instituição, já que no ano seguinte ia me dar uma oportunidade de trabalho como menor aprendiz muito grande. As outras decidiram voltar a morar com o pai. Para Cris, a liberdade que elas não tinham na Cidade da Criança foi a principal causa que as fez voltarem à casa do pai, especialmente no caso da irmã mais velha. Quando nós morávamos com meu pai, nós éramos presa de corrente na porta, mas ele vinha só no final da tarde. Durante o dia, ela pulava a janela, ela andava o bairro inteiro, conhecia todo mundo. Mesmo tendo decidido ficar na Cidade da Criança, Cris conta que o juiz pediu que pelo menos ela passasse as férias de janeiro na casa do pai para ter certeza da decisão. No entanto, no terceiro dia, Cris já sabia que seu lugar não era ali. A casa, com pouca estrutura, mal tinha espaço para todas as adolescentes. Existia apenas uma cama que era dividida entre as 3 irmãs. Na outra peça era a cozinha e sala conjugada e o banheiro. Não tem estrutura. Ele vai dormir sempre na sala, no sofá? Não tem condições. Eu não consigo ficar aqui. Além de que, naquele período de 3 dias, já não tinha o que comer. Ela voltou à Cidade da Criança e as irmãs continuaram vivendo com o pai. Cris viveu na Cidade da Criança cerca de 11 anos e saiu somente após completar a maioridade, aos 18 anos. Eu saí de lá. Eu estava trabalhando como menor aprendiz no banco. Eu já saí financeiramente estável para começar a minha vida. Quando eu saí do banco, eles já tinham me dado uma oportunidade como telefonista. A vida aconteceu para Cris. Ela trabalhou, tentou iniciar um curso superior que acabou sendo trancado, casou-se com o primeiro namorado e acabou se separando depois de cerca de 7 anos. Enquanto isso, as irmãs também seguiram seus caminhos. A mais nova assumiu recentemente a função de cuidar dos pais que ainda estão vivos. A irmã mais nova tem 4 filhos, sendo que um foi diagnosticado com autismo. Sem poder trabalhar e tendo que se dedicar às crianças, a irmã mais nova, que é solteira, teve que se mudar para a casa da mãe em uma cidade próxima.
No ano passado, o pai, que ainda continua bebendo, caiu em um buraco em Irati e acabou quebrando o fêmur. Assim, ele passou a morar com as duas mulheres. Mãe, pai e a irmã mais nova passaram a voltar a morar embaixo do mesmo teto. Mesmo afastadas, as irmãs continuaram a ter contato. A irmã mais velha mora em outra cidade e mantém o contato pelo celular. A irmã mais nova, que continua com relações muito próximas a Cris, pedindo inclusive para repensar a relação com os pais. Mas para Cris, os traumas criados no passado ainda são muito fortes. A minha irmã que fala, nós temos que perdoar eles. Eu não tenho que perdoar, porque a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter ido para a cidade da criança. A minha mãe, a gente sente falta? Sente. É hipocrisia dizer que não sentia falta dela no Dia das Mães. Agora, Cris tenta reconstruir uma nova família com seu marido, com quem já tem um bebê de 5 meses e uma menina de 5 anos. É por meio dessa família que ela tem esperança de recriar a experiência que teve na cidade da criança. As regras, o afeto e a vivência na instituição por 11 anos trouxeram mecanismos para que Cris tenha a esperança de romper com uma história de violência. Tudo aquilo que tive na cidade da criança, a gente leva para a vida, para sempre.